E aí, povo? Beleza? Esse é o Live de Moto outra vez. Eu sou o Beto. Essa moto é a Harley Davidson Dyna Switchback, também conhecida como a Mula. Estamos aqui entrando na Fernão Dias agora, sentido Minas Gerais. Pra falar a verdade, eu não sei muito bem pra onde eu tô indo agora. Hoje é uma segunda-feira, véspera de feriado, e eu tô de folga. E como o tempo tá bem ruim, como vocês podem ver, eu decidi não sair de casa hoje. Pelo menos eu tinha decidido. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu mudei de ideia. Às vezes a gente tá só em casa, de boa, e às vezes a gente não tá. E você sente que você apenas precisa sair. E hoje é um daqueles dias. Só peguei a moto e vou rodar aí, não sei pra onde. Rodar só por rodar, sabe? Às vezes você precisa disso. Ai, coisas da nova era. Esqueci da porra da máscara. Oh, caralho. Então, e aí você esquece a máscara e tem que voltar pra casa pra pegar a máscara, só pra isso. E aí, o negócio que era pra eu desestressar, só pra dar um rolezinho, já virou motivo de estresse. Então, como eu tava falando pra vocês, agora que eu já peguei a máscara, volto pro meu rolê de desestressar. Tem dia que você tá lá de boa, em casa, e só quer curtir o rolê, de ficar em casa, né? Ver a TV e tal. Mas hoje, sei lá, tava inquieto desde a hora que eu acordei. E aí, almocei e tal, tava vendo TV. E aí eu pensei, acho que eu vou sair, não sei. E aí você fica se perguntando 329 vezes se você sai ou não. Aí eu falei, quer saber? Bora. E lá vamos nós. É lógico que eu vou parar ali no Doce Roça pra tomar um café. Afinal, passar por ali e não ir no Doce Roça é uma heresia. E aí, como eu falei pra vocês alguns vídeos atrás, eu queria começar um projeto novo de falar pra vocês sobre como viajar de moto sendo um duro. A primeira coisa que você deve levar em consideração quando você vai fazer uma viagem de moto é a moto em si. Quando você é duro, não tem essa de ai, essa moto trail é melhor para andar na estrada de terra, ou ainda essa moto custom é melhor para andar no asfalto, ou a moto esportiva é melhor para circuito fechado. Não. Quando você é fudido, a sua escolha não é qual moto, é a moto que você tem. Então, você vai pegar a moto que você tem naquele momento para definir para onde você vai viajar. Como que você define para onde você vai viajar? Como que você define qual é a moto que você vai ter? Enfim, se você já tem a sua moto, é com ela mesmo.
Então, quais são os cuidados que você tem que ter na hora que você vai viajar? Primeiro de tudo, é saber qual é o consumo da sua moto de gás ou combustível. Faz a média na estrada, na cidade, em rolezinho curto, para você entender qual é o consumo da sua moto e qual é a autonomia do tanque. Ou seja, quantos quilômetros você consegue rodar na estrada com o mesmo tanque de gasolina. Por que isso é super importante? Primeiro, para você calcular o seu gasto de combustível e definir o seu roteiro. Para quem é duro, a viagem é tão longa quanto o seu dinheiro dá naquele momento. Ou quanto você se programou, ou quanto você juntou para gastar. Se você já tem a moto, você tem que se preocupar com isso. E aí os limites da sua viagem vão se dar de acordo com a autonomia da sua moto. Segunda coisa que você vai se preocupar na sua moto é se a manutenção dela tá em dia. Muita gente vai falar, tá? Não, porque a manutenção da moto tem que estar em dia, sempre super revisada e tal e coisa. E muitas vezes você só não tem grana para revisar a sua moto, mas mesmo assim você quer viajar. Primeiramente, eu vou te recomendar a deixar de fazer uma viagem para deixar a sua moto em dia. E aí na próxima oportunidade você vai. Certo? Segundo, se não dá para você fazer a revisão, você não consegue pagar um bom mecânico para fazer a revisão da sua moto, a ideia é que você aprenda o mínimo de noção de mecânica para que você possa saber se há algo de errado com a sua moto, ou para que você possa fazer pequenos consertos. E isso, meus caros, é de suma importância, porque se você viajar e a sua moto der pau na estrada, vai sair muito mais caro do que uma revisão aqui em São Paulo. Manutenção corretiva é muito mais cara do que manutenção preventiva. Por quê? Não vai ser o seu mecânico de confiança. 2, mecânico na estrada geralmente sai mais caro do que o seu mecânico particular. E 3, você pode acabar perdendo a viagem por um problema que você não consiga ou não encontre o mecânico na estrada. Então, independente de qual seja a sua moto, manter ela em perfeitas condições de uso é imprescindível. Ah, vai chover pra caralho. Eita, preula. Uns pingos, bicho, tá ardendo aqui. Vamos ver se eu consigo passar dessa nuvem? Bora. Se você não conhece esse trecho aqui, aqui é a Serra da Cantareira. Mas enfim, voltando ao assunto da moto. E aí, entra um segundo fator, meu caro. Se você está pensando em comprar uma moto agora para viajar, a sua escolha é de suma importância também. Você tem que ver qual o estilo que mais combina com você, né? Porque às vezes você não gosta de andar na terra e aí gastar mais dinheiro numa trail, que o seguro é mais caro, principalmente aqui em São Paulo, pelo alto índice de roubo, sendo que você não anda na terra, ou que você só anda em estrada, só quer andar em estrada de asfalto bom. Você que tem que fazer essa conta, se compensa para você manter o seguro de uma trail em São Paulo ou numa capital qualquer do país, sendo que você não vai fazer uso de toda a disponibilidade que ela tem. E ainda assim, se você tá sempre com o dinheiro contado para viajar, cogitar uma moto menor, porque as motos menores são mais econômicas, bem mais econômicas. Manutenção é mais barata, o gasto de combustível é menor. Então, se você quer viajar mais longe e não se importa em andar uma moto menor, porque tem gente que se importa,
uma moto menorzinha seria uma melhor alternativa para você. Vou dar um exemplo, tá? Essa Switchback aqui, essa Dyna Switchback, ela faz uma média aí de 18, 19 na estrada. Para uma moto, caso você não seja desse mundo, é pouco até, tá? Motos menores fazem muito mais que isso. Tem moto aí de 125 cilindradas, 150 cilindradas que chega a fazer mais de 40 km por litro. Então, se você for comprar a moto agora, essa é uma coisa que você deve levar em consideração. Quando eu viajei agora para Ubatuba com a moto da Gabi, que é uma GSR 150 da Suzuki, a gente gastou 1/3 a menos de combustível do que eu gastaria. Aliás, eu acho que 50% a menos de gasolina do que se eu tivesse viajado com essa moto. É claro que com essa moto é mais confortável, eu não sofro para fazer ultrapassagem e tudo mais, claro. Mas se o intuito aqui é economizar, uma moto de menor cilindrada pode ser a melhor opção para você. Então, vou resumir aqui o que a gente falou nos últimos minutos. Se o seu intuito é viajar de moto no modo econômico, sendo um duro, você tem que, primeiro, se você não tem a moto ainda, escolher o tipo de moto baseada no seu estilo e no seu bolso, obviamente, e garantir que você tenha o número 2, que é a manutenção da sua moto em dia. Fazer uma manutenção preventiva, pneu, pastilha, mecânica da moto geral, elétrica, e esteja funcionando conforme deve. E lógico, levar em consideração as limitações da sua moto, tá? Não adianta você querer andar com cabo torcido o tempo inteiro numa moto 150, que você vai acabar fritando ela antes do tempo. Se você não está acostumado a viajar com essa moto ainda, saber da autonomia do tanque dela, quantos quilômetros ela faz por litro, quantos litros você consegue colocar no tanque dela, para que você possa saber onde parar, quando parar. Algumas motos têm a injeção mais sensível e elas não se dão muito bem com gasolina de má qualidade. E nos últimos tempos a gente tem muita gasolina de má qualidade aqui no Brasil. É de se levar em consideração se sua moto tem essa sensibilidade ou não, porque aí você vai ter que escolher melhor onde você vai parar. E ainda falando de moto, você tem que saber se você vai viajar com garupa ou sozinho, porque aí tem a capacidade de carga dessa moto, porque motos menores têm uma capacidade de carga menor. E aí, para você fazer uma viagem com garupa, mais bagagem, a moto vai sofrer mais, vai consumir mais, tanto em manutenção quanto em combustível. E logicamente estudar o quanto de bagagem você vai carregar uma vez que você esteja com garupa. Todos esses fatores são importantíssimos para que você saiba qual é a moto ideal para você viajar e como preparar a sua moto para uma viagem. Se ela vai precisar de baús extras, se você vai precisar amarrar a carga e de que jeito você pode arrumar a carga. Então é importantíssimo você saber também isso de antemão quando você estiver planejando uma viagem, na hora da escolha da sua moto. E se você já tem a sua moto, saber das limitações dela. Importantíssimo. É importante você saber também que qualquer moto viaja com mais conforto, com menos conforto, mais rápido, mais devagar, mais pesada, mais leve. Qualquer moto dá para viajar. Eu já viajei desde com uma scooter 115 cilindradas até com moto esportiva, moto trail, moto pequena, moto grande como essa aqui. Quando eu faço o planejamento da minha viagem,
Os cuidados que eu tenho com essa moto são diferentes dos cuidados que eu tenho, por exemplo, com a moto da Gabi, a GSR 150. E com vocês é a mesma coisa, meu pau. Saber como sua moto funciona, saber quando tem alguma coisa de errado, saber das limitações da sua moto e das limitações do piloto. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje a gente falou só sobre a moto. Então, se você tem mais alguma coisa para adicionar sobre os cuidados que você deve ter na escolha da moto, ou de como preparar a sua moto para uma viagem, deixa aqui nos comentários, e aí a gente estende essa discussão um pouco mais. Esse foi o Live de Moto outra vez. Vou seguir rodando aqui. Um abraço, galera. Fui!